Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Sijunta. Estou muito feliz de ter aqui vocês. Vejo alguns rostos conhecidos, outros novos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom poder contar com vocês em mais um evento. E que hoje nós temos um tema muito especial feito para vocês, que é sobre utilize estratégias de aprendizagem baseada em projetos no ensino emergencial remoto. Então, é um tema que a gente conversou com diversos especialistas, trouxe uma especialista para conversar com vocês e estou muito feliz da gente ter mais esse momento de troca de práticas. Então, gente, deixo aqui o meu boa tarde e já peço, quem puder ligar a câmera, a gente conta com vocês para poder participar, ter essa troca. E quem estiver assistindo também pelo YouTube, não deixar de curtir aqui o evento, compartilhar. Então, quem está assistindo também pela plataforma do Zoom, fique tranquilo que esse vídeo vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube. Então, a gente tem todos os caminhos para aproveitar agora e depois também esse evento, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. E agora, vou contar para vocês um pouco mais sobre a Sijunta. Primeira informação é sobre a nossa equipe, né? Nós trazemos até em uma frase que nós somos um time apaixonado pela transformação digital e pelas oportunidades de aprendizado que a tecnologia Apple promove em instituições educacionais. Então, nós respiramos sala de aula, nós estamos sempre dentro das escolas, mesmo nesse momento de distanciamento, nós estamos sempre tentando acolher e promover o ensino-aprendizado aliado à tecnologia dentro de sala de aula. Então, hoje é mais um momento que a gente traz para vocês para promover essa parte de ensino, porque é isso que nós somos apaixonados e é isso que nós gostamos de fazer. E hoje nós temos mais um momento com vocês. Para o nosso evento, nós temos dois integrantes do time da Sijunta, eu e o Yuri Ribeiro, coordenador de tecnologias educacionais, e o Léo, que vai estar acompanhando vocês pelo chat, que ele cuida que ele é especialista de tecnologias aqui na Sijunta. A Sijunta, trazendo em números para vocês, nós já tivemos mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 12 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. São números grandes e geralmente as pessoas perguntam, tá, legal, são números bons, mas o que vocês realmente fazem? E a gente responde, nós fazemos o controle sobre o projeto de tecnologia. E o que é esse controle? São formações, cursos, acompanhamento junto com os profissionais, docentes, e todo sistema que acompanha a questão do controle de tecnologia. Então, se a escola ela tem um dispositivo e precisa entender como nós podemos fomentar esse uso para a educação, a Sejunta está lá para apoiar. E é isso que nós fazemos. E hoje vocês vão ver um pouco mais sobre uma das várias práticas que nós fazemos com educação. Aqui são algumas escolas que são parceiras nossas por todo o Brasil e, claro, todas as escolas certificadas Apple que nós também atendemos. Contando um pouco sobre a nossa agenda de hoje, nós dividimos em 5 tópicos. Então, primeiro, dividimos como estratégias para 2021. Então, nós vamos trazer essa parte de como a aprendizagem ativa, o que que é essa aprendizagem baseada em problemas e quais as estratégias que ela compõe, e depois nós vamos trazer dividido em conceitos em debate, de o porquê essa aprendizagem ativa, qual o papel do docente nessa divisão, e claro, ao final retomando também com vocês sobre o que nós exploramos hoje e alguns avisos finais, como por exemplo os nossos próximos eventos. Então, gente, só dando o último aviso também, vi que perguntaram no chat, ao final do nosso evento nós emitimos um certificado de participação, então fiquem tranquilos, é só acompanhar o evento até o final, que nós vamos dar um link para vocês responderem o feedback, colocarem o que vocês sentiram desse evento, e a partir de lá nós enviamos esse certificado, tá? Então, sem mais delongas, vou abrir aqui o show para vocês, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial,
que é a professora doutora Renata Perrenot, que faz parte da equipe da Inovate Educação, e vou convidar ela para falar agora, para ela se apresentar mais e abrilhantar o nosso evento. Professora, fique à vontade, seja bem-vinda ao evento. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Obrigado, Yuri. Obrigado, Léo, Gui, equipe da Sejunta, pelo convite, por mais uma vez poder estar aqui com vocês. Obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente para que possamos falar hoje sobre aprendizagem baseada em projetos. É sempre um prazer compartilhar esses momentos com vocês. Eu sou a professora Renata Perrenu, engenheira de formação, mestrado e doutorado aí na engenharia, mas trago aí uma bagagem na educação, trabalhando com aprendizagem ativa, trabalhando com o processo ativo de aprendizagem, as metodologias ativas. Então, hoje eu quero compartilhar um pouquinho da aprendizagem baseada em projetos com vocês, tá? Vamos lá. Pode passar aí, Léo? Então, vamos começar a falar da aprendizagem baseada em projetos, né? E aí eu já vou aproveitar para dizer que o pessoal da Sejunta já compartilhou comigo as perguntas, né? Algumas perguntas que vocês foram fazendo no período de inscrição, né? E eu já estou com elas aqui e eu vou discutindo com vocês aqui, né? Então, eu vou colocando o PBL e vou discutindo com vocês aqui, já trazendo as perguntas, já falando, interagindo, tentando interagir, trazendo essas respostas, né? E vocês podem ir interagindo com o Yuri, com o Léo aí no chat, tá? E depois eles vão ter também um momento aí de perguntas para a gente, né? As perguntas que aparecerem agora no chat para a gente poder discutir, né? Então, a primeira coisa é trazer o que é a metodologia, o que é a aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia que pressupõe aí muita mão na massa, né? Então, os alunos, eles se envolvem com tarefas, se envolvem com desafios para poder trazer o conceito, né, e realizar o seu aprendizado ao desenvolver um projeto, um produto, tá? Estar trabalhando nesse desafio. E aí, uma das primeiras perguntas que eu já trago para vocês, que me passaram aqui, quais as maiores dificuldades que podemos encontrar no PBL? A maior dificuldade, assim, olhando de dentro da sala de aula, né, para o aluno, é fazer com que o aluno realmente esteja engajado na metodologia. Então, essa é uma dificuldade número 1 que eu já trago. Como é que a gente faz com que o aluno se engaje na metodologia e esteja engajado na aula, esteja motivado ali a aprender, né? Então, esse é o papel do professor, de conhecer a técnica, de conhecer a metodologia, de preparar a sua aula, de estar com o seu plano de aula ali estruturado, porque se ele conhece a técnica, conhece a metodologia, tem a aula planejada, ele consegue fazer com que o aluno tenha um roteiro de aula para seguir na metodologia de projeto. E ele traz o mão na massa, e esse mão na massa é um fator que engaja, né? Agora, um outro desafio já é o professor, né? Então, o professor conhecer mesmo a técnica, é mudança de mindset, é entender que trabalhar por projeto, ele está trabalhando com a sala de aula invertida, né? Então, ele tem que ter as atividades prévias, preparadas, para poder passar para o seu aluno, para que no momento em que ele estiver na sala de aula junto com o professor, ele possa estar trabalhando a aplicação dos conceitos, tá? Então, são 2 desafios aí que eu acho que é bem legal a gente já colocar, né? Pode ir para frente, por favor, Yuri. Mas o que é preciso, então, para a gente fomentar o trabalho com a aprendizagem baseada em projetos? Vamos lá. Primeira coisa, é preciso trabalhar a colaboração, a aprendizagem colaborativa, tá? Então, a metodologia do PBL tem momentos em que eu trabalho individualmente e tem muitos momentos em que eu trabalho colaborativamente. Então, o que eu preciso? Fazer com que os meus alunos trabalhem em grupo, né?
tem os momentos de aprendizagem em grupo. E esses momentos, eles são muito importantes, porque o aluno que tem sempre mais facilidade dentro de um tema, ele pode estar auxiliando e puxando o aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, né, dentro daquele tema ou daquela área, e os dois aprendem mais, o que ensina e o que aprende com o colega. Eu acho que esse é o grande benefício aí que o trabalho em equipe, ou o trabalho em pares, ele traz, o trabalho colaborativo, né? Essa troca de informação possibilitando a aprendizagem entre os colegas. Então, o professor, ele tem que fomentar o trabalho colaborativo. E ele tem que planejar de modo que essa colaboração seja efetiva, de modo que a gente não construa aquele Frankenstein que a gente costuma falar aqui nas nossas formações, né? Trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, em time, é ter resultado colaborativo, é ter resultado de time. Não é costurar pedacinho, cada um faz um pedacinho do trabalho. Não, todos têm que ser responsáveis pela construção do aprendizado como um todo, tá? E isso é trabalho colaborativo, ok? Vamos lá, vamos para o próximo. O aluno, ele também tem que trabalhar como protagonista. Ele tem que estar no centro do seu aprendizado. Então, como é que eu coloco o aluno como protagonista? E aí eu já trago mais uma perguntinha junto aqui, ó. Qual a melhor forma de fazer com que os alunos fiquem mais interessados na aula? No caso, como despertar o interesse, né? Então, o professor tem que planejar. A metodologia do PBL, ela pressupõe que nas minhas aulas eu tenho atividades dirigidas de aplicação conceitual na prática, tá? Que é o que a gente chama de atividades planejadas. Então, quando o aluno, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Quando o aluno ele traz uma atividade que ele vai aplicar o conceito na prática, ele está super envolvido. Ele gosta daquele momento de construção da aprendizagem na sala de aula, tá? Então, isso é uma coisa que engaja muito e o coloca no processo ativo aí da sua aprendizagem. Então, a gente vai ver algumas etapas aí da metodologia e o que a gente traz, né? O que o aluno trabalha enquanto PBL? O professor, ele tem que olhar para os objetivos de aprendizagem, ele tem que trabalhar as atividades planejadas. Nas atividades planejadas, o aluno vai colocar a mão na massa. E é esse mão na massa que engaja o aluno, tá? Que desperta o interesse dele. Vamos lá, vamos para a próxima, por favor. Mas e o papel do professor aí, né? O professor, ele tem que estar muito próximo do aluno. Ele passa a ser aí um tutor, um coach, um direcionador. Então, o professor, ele tem um papel essencial. Não é porque a gente muda, né? A gente coloca o aluno como protagonista que o professor perde o seu protagonismo. Não, muito pelo contrário. Ele tem que estar ainda mais protagonista no processo, muito mais próximo do aluno, tá? Para poder fazer com que o aluno realmente esteja buscando o conhecimento da maneira certa. Como? Através das atividades dirigidas pelo professor, né? E o professor fazendo com que ele aplique os conceitos na aula nessas atividades dirigidas, com que ele entregue produtos, né? Façam entregas para que o professor possa ver se esses objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos. Então, é muito importante que o professor ele esteja muito próximo do aluno, verificando tudo que está sendo feito, aplicado, construído e direcionando esse aprendizado, tá bom? Vamos lá para o próximo, por favor. E aí, olha só, a gente tem uma pergunta aqui, ó, que eu já vou puxar para essa figura que está aparecendo, para essa tela, que é assim: quais as melhores ferramentas que podemos utilizar em sala de aula para o PBL? Tá? É importante a gente juntar, e essa foto mostra muito bem, essa formulazinha que está aí embaixo, ó, que trabalho é igual a paixão mais diversão, né? E isso tem um resultado fantástico de aprendizagem, tá? Por quê? Porque quando o aluno gosta do que ele está fazendo, quando ele sente paixão pelo que ele está fazendo, isso traz um engajamento e, com isso, um aprendizado muito grande, né?
Então, quando eu ponho o aluno para aprender de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, isso tem um resultado muito legal. E aí, quais são as ferramentas que a gente pode usar? Tecnologia é sempre muito bem-vinda, né? Então, eu acho que o aluno gosta de estar ali conectado, trabalhando com a tecnologia. E com a tecnologia, aí eu tenho um mundo infinito de possibilidades de aplicativos que eu posso trazer, que eu posso usar para poder trabalhar o projeto, né, trabalhar o PBL. Tem, por exemplo, PBL pressupõe, assim como todas as metodologias ativas, o PBL pressupõe atividade prévia, né? Atividade prévia à aplicação dos conceitos ao trabalho na sala de aula, tá? Então, eu vou sempre pensar na construção conceitual prévia, essa construção conceitual, como a gente já falou, ela pode ser a minha aula anterior, ela pode ser uma leitura, ela pode ser até um trabalho que eu entrego para o meu aluno fazer em casa, tá? E aí, no momento síncrono, né? A gente fala na sala de aula, mas no momento síncrono, até porque a gente está nesse contexto de pandemia e de aula remota, no momento síncrono, eu posso usar, por exemplo, um Kahoot para poder verificar, que é uma ferramenta de gamificação, para poder trazer os resultados da atividade prévia, né? Eu posso usar o Kahoot ou um Mentimeter, né? Para poder também construir trabalho e fazer a interação dos meus alunos e motivar e direcionar a atividade que eu quero, tá? Tem uma outra perguntinha aqui, alguém pergunta se eu posso usar outra metodologia, posso utilizar duas metodologias ativas ao mesmo tempo, como o ensino híbrido e o PBL? Acabei de falar, né? Então, o ensino, é uma sala de aula invertida, tá? E eu posso usar quantas metodologias eu quiser. Porque a gente vai ver que o PBL ele tem todo um roteiro, e quando eu vou planejar uma atividade para o PBL, para projeto, eu posso trazer, por exemplo, e aí entra nessa ferramenta, a aprendizagem baseada em times, que a gente tem uma ferramenta específica para isso, que é o TBL Active, que eu posso usar para os alunos interagirem e responderem questões. Eu posso aplicar o Peer Instruction, aprendizagem por pares, né? Porque aí, numa atividade, eu posso fazer uma atividade de dúvidas, de esclarecimento de dúvidas, e eu posso usar para isso a metodologia do PBL, tá? Que é o aprendizagem em pares, lá do professor Eric Mazur. Então, eu posso trazer essa metodologia para esclarecimento de dúvidas junto, dentro do contexto do PBL. Eu posso aplicar um design thinking para pensar no design do projeto, da entrega do produto que eles vão usar, tá? E fica sensacional, né? Quanto mais metodologia eu consigo ir trazendo, para trazer, para encorpar a metodologia do PBL, melhor. O PBL, ela é uma metodologia que eu posso usar durante todo um período letivo, tá? E aí, quando eu vou pensar numa metodologia que eu estou usando durante todo um período letivo, eu tenho sim que ter ferramentas ou mais metodologias inseridas para poder ir trabalhando e encorpando e tendo o envolvimento, trazendo o envolvimento e o protagonismo do meu aluno no meu dia a dia, no meu aula-aula, tá bom? Vamos lá para a próxima, por favor. E aí, ó, como planejar a sua aula com as estratégias do PBL? Vamos lá. Pode passar, por favor. Tá? Então, é muito importante eu pensar mesmo em trazer essas ferramentas, mas olhar para o que eu tenho na minha escola, né? O que eu tenho na minha escola? Quais são as ferramentas institucionais que eu tenho que estão inseridas no contexto de aprendizagem? Qual é a ferramenta tecnológica que eu uso? Qual é a minha plataforma? E fazer o uso disso, tá? Vamos lá para o próximo. E agora eu entro mesmo no contexto da aprendizagem baseada em projetos, né? Quando eu olho para o etapa a etapa da metodologia, a primeira coisa que eu tenho que pensar, vou desenvolver um projeto. Em quanto tempo eu vou trabalhar esse projeto? Numa aula? Qual é a duração dessa minha aula?
tá? Não, eu vou pensar num projeto, mas é um projeto que vai durar um mês. Ok, quantas aulas eu tenho nesse período? Qual é a duração? Não, eu vou usar a metodologia do projeto o semestre todo, porque lá no final eu quero que os meus alunos entreguem um projeto bacana, então eu vou ter que separar aí quantas semanas letivas eu tenho, quantos dias de aula. Então eu preciso fazer esse planejamento do meu projeto. A partir desse planejamento, qual é o meu projeto? O que eles vão ter que me entregar? E o legal disso é que eu posso usar o PBL para uma aula ou para todo o semestre, tá? Independente desse período de tempo, a partir do momento que eu defino o projeto, eu tenho que definir quais os meus objetivos de aprendizagem. Quais os objetivos que eu quero atingir? O que eu quero que os meus alunos aprendam, tá? Pode passar, por favor. E aí, quando eu falo de objetivos de aprendizagem, né, eu vou descrever, eu vou planejar, vou estruturar direitinho quais são os conceitos que vão ser trabalhados, o que eu espero que os meus alunos aprendam. Então, eu posso ir fazendo perguntas para direcionar, para que no final eu tenha bem desenhado quais são os meus objetivos de aprendizagem, tá? E explorar isso. E nesses objetivos de aprendizagem, eu preciso colocar a parte conceitual, todos os conceitos que eu quero que os meus alunos, que sejam os meus objetivos de aprendizagem, que eu quero que os meus alunos aprendam, e também as competências e habilidades desenvolvidas. Até temos uma pergunta aqui, que é assim, ó, certas habilidades, por exemplo, a leitura compreensiva e prazerosa, dependem de prática de repetição consciente. A metodologia de projetos consegue formar esse tipo de habilidade que requer repetição, treino e constância? Consegue sim, tá? Quando eu falo em atividade prévia, eu posso pensar, por exemplo, em atividades de leitura. Eu posso pensar em entregas de construção em cima dessa leitura que foi trabalhada, tá? Então, os meus alunos podem ler, por exemplo, uma história em quadrinho, e trazer um resultado dessa atividade para a sala, reproduzindo isso, essa historinha de uma outra maneira, tá? E para isso eu preciso que o meu aluno leia, que o meu aluno entenda o que ele está lendo, faça uma interpretação e reproduza essa história de uma outra maneira, pode ser uma escrita, pode ser uma apresentação na sala de aula, então pode ser trabalhando ali a oralidade ou a escrita, né? E aí eu estou desenvolvendo essas habilidades relacionadas aí à leitura, e eu posso fazer com que, dentro do meu planejamento, eu tenha mais de uma atividade de leitura, e com isso eu consigo, sim, estar desenvolvendo essa habilidade, tá? Vamos lá para a próxima, por favor. Então, como eu falei, né, quando eu tenho os objetivos de aprendizagem, eu tenho que, para atingir esses objetivos, pensar nessas atividades, tá? Que atividades individuais e em grupo relacionadas a esses conceitos, relacionadas ao projeto, ao produto final, eu posso estar trabalhando em sala de aula para que os meus estudantes desenvolvam, para que os meus estudantes, para que os meus alunos, eles atinjam o objetivo de aprendizagem, tá? Que tipo de atividade? Então, é aí que eu falo, eu posso pensar em uma atividade prévia, por exemplo, de leitura, o que o meu aluno vai fazer na sala, ele vai reproduzir essa atividade, ele vai trazer os conceitos que estavam inseridos ali naquela leitura, de que forma para a sala de aula, para a gente aplicar isso na prática, tá? Para a gente trabalhar não somente o conhecimento técnico, mas trabalhar também as competências e habilidades ali, trazendo, desenvolvendo uma atividade prática, mão na massa na sala, para que esse objetivo de aprendizagem seja atingido. O que o meu aluno vai entregar, tá? Pode passar, por favor. E aí, quando eu falo do que o meu aluno vai estar entregando, eu estou falando dos produtos que ele vai estar trazendo, né? Então, se ele faz uma atividade ali de desenhar, resumindo a história que ele leu na forma de um desenho, por exemplo, né, ele vai me entregar esse desenho contextualizado que eu vou poder corrigir, tá? Então, são os produtos
que ele está trabalhando ali, que ele está me entregando para poder verificar se esse objetivo de aprendizagem foi atingido, ok? Vamos passar para a próxima, por favor. E quando o aluno me entrega alguma coisa, me entrega uma atividade, me entrega um produto, que eu chamo, né? Eu vou avaliar, tá? O que eu vou avaliar? Eu vou medir se o meu objetivo de aprendizagem foi atingido. Então, é nesse momento que eu verifico o que foi trabalhado, eu verifico se o meu objetivo de aprendizagem foi atingido, eu verifico e dou feedback. É muito importante dar feedback, porque o feedback também faz parte do processo de aprendizagem, tá? Então, eu tenho que fazer um fechamento desse ciclo através do feedback, né? E aí, eu tenho uma outra perguntinha aqui, ó. Qual a diferença entre o projeto, aprendizagem baseada em projeto, PBL, e aprendizagem baseada em problema, PBL, tá? As duas metodologias, elas são muito parecidas. No projeto, a diferença é basicamente como é que eu vou trabalhar as questões e as ferramentas envolvidas. No projeto, eu trago um protótipo de entrega, eu ponho um desafio no início, tá? Eu ponho um projeto que eles têm que entregar, e a partir disso, eu vou, o aula a aula, dentro desse planejamento de pensar atividade, de pensar produto que eles estão me entregando, de pensar avaliação, né? De dar feedback, eu vou nesse aula a aula construindo para que o meu produto final, a grande entrega, seja o meu produto, seja o meu projeto ou o meu protótipo. Quando eu falo em projeto ou protótipo, eu não preciso pensar num protótipozinho físico, né? Às vezes um desenho é um projeto, às vezes uma pecinha de teatro é um projeto, tá? E aí, quando eu olho para o problema, onde é que está a principal diferença, né? É que no problema eu trago realmente uma questão desafiadora, eu problematizo no início, eu desafio o meu aluno a resolver aquela questão, né, a me dar uma solução, e aí ele vai buscando, mas da mesma maneira, ele vai buscando, trazendo aí os conceitos e fazendo atividades e entregas de produto para que eu avalie, mas tudo isso focando num resultado de solução daquele problema inicial, tá? Mas as duas metodologias, elas são muito parecidas, ok? Vamos lá para a próxima, por favor. E aí, quando eu junto tudo isso, né, quando eu coloco aí o tema do projeto, os objetivos de aprendizagem, as atividades, o produto, a avaliação, e dou um feedback em cima disso. Quando eu falo de avaliação, eu estou verificando, estou fazendo um check de aprendizagem e estou verificando se o meu objetivo de aprendizagem foi atingido. Quando eu encaixo todas essas peças como um quebra-cabeça, eu tenho exatamente na sua essência a metodologia da aprendizagem baseada em projetos, ok? Vamos lá, pode passar, por favor. Mas aí, como é que eu planejo as aulas com as estratégias do PBL? E principalmente hoje que a gente está trabalhando no remoto, né? Então tem muita pergunta que é assim: dá para aplicar a metodologia ativa no ensino remoto? Como é que fica a metodologia ativa no contexto do ensino remoto? Eu consigo trabalhar com o PBL no contexto do ensino remoto? Gente, eu consigo trabalhar com o PBL, com metodologias ativas, no presencial, no EAD, no remoto, né? No remoto presencial. Então, eu consigo sim. O que eu preciso para isso? Planejar, tá? Então, eu preciso conhecer a minha metodologia, dominar a técnica, saber quais são as suas etapas, fazer o planejamento da minha aula. E quando eu falo fazer o planejamento da minha aula, é estruturar a metodologia com o meu dia na sala de aula. Como a gente viu, o que é a minha metodologia? Ter um projeto, me entrega,
atingir os objetivos de aprendizagem, saber quais eles são, planejar atividades de aplicação para os meus alunos, pensar em atividade prévia, o que eles vão entregar enquanto produto para eu corrigir. Quando eu vou corrigir, quando eu vou fazer um momento de avaliação, eu vou fazer o cheque de aprendizagem, se ele aprendeu, se os objetivos de aprendizagem foram atingidos, tá? Então, eu preciso fazer o meu plano de aula, tá? Com isso, a gente consegue, sim, trabalhar de qualquer maneira, quando eu falo assim, no presencial ou no remoto, né? Com a metodologia ativa, tá? Vamos lá, vamos ver então como é que a gente vai planejar essas aulas com essas estratégias, tá? Bom, então, quando eu olho para o plano de ensino, eu preciso pensar em tudo isso que a gente acabou de falar, tá? Eu preciso criar um roteiro onde eu saiba o que eu vou trabalhar, qual é o tempo. Então, eu olho para o meu semestre ou para o meu ano letivo e faço todo um planejamento. Ao fazer todo esse planejamento, eu tenho que saber, eu vou trabalhar com o PBL o ano todo, ou o semestre todo? Onde eu vou trabalhar com o PBL? Então, para isso que eu preciso, assim, o segredo do sucesso do professor na sala de aula é um bom planejamento, né? Então, quando eu penso no meu plano de ensino, eu tenho que pensar em tudo que eu tenho que trabalhar naquele ano ou naquele semestre, tá? Quais são os objetivos que eu vou estar trabalhando de uma maneira geral? Quais são os conteúdos programáticos, né? O conteúdo principal, o que eu chamo de conteúdo periférico, que é o conteúdo que vai estar ali dentro do projeto que eu vou ter que trabalhar, tá? Então, eu faço esse planejamento macro, vamos dizer assim. Pode passar, por favor. E aí, eu olho especificamente para o plano de aula, o meu dia a dia, tá? Vamos ver, então, o meu dia a dia aí, como é que fica. Eu penso num plano de aula, por exemplo, então, estou dando um exemplo aqui de um plano montado para segundo ano, né, do ensino básico, na área de conhecimento de ciências da natureza, trago aí a unidade temática Terra e Universo, onde a componente curricular é ciências, por exemplo, e aí eu vou descrevendo quais são os objetivos de aprendizagem, o que eu quero que ele aprenda, tá? Então, eu trago esse objetivo de aprendizagem aí nesse contexto do planejamento. Pode passar, por favor. Tá? Quais as habilidades que eu vou estar desenvolvendo? O que eu vou precisar? Então, assim, dominar a técnica e planejar, maravilha, tá? Então, qual é o meu material, tá? Que eu vou precisar para trabalhar nesse contexto, o espaço, o tempo sugerido de aula, eu não posso esquecer de trabalhar o tempo de aula. Pode passar, por favor. Tá? E aí eu vou para o desenvolvimento, olha só, que atividade eu vou proporcionar para o meu aluno, quais são as entregas que eles vão fazer, tá? E como é que eu vou avaliar tudo isso? E aí, quando eu penso em avaliação, né, aí eu estou pensando que, dependendo do tempo que eu estou planejando e como é que eu vou trabalhar, se eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, se eu vou fazer uma avaliação formativa, eu posso pensar numa rubrica de avaliação, eu posso pensar em N maneiras de verificar se os meus objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos, ok? Vamos lá, Yuri, por favor. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um plano de aula, né? Então, depois vocês vão receber aí esse material, tá? Mas aí tem um exemplo de um plano de aula, trazendo o tempo de projeto, a duração, como é que eu penso, se o meu projeto vai ser interdisciplinar ou não, né? Descrevo os meus objetivos de aprendizagem, penso na autonomia do meu aluno, né? Quando eu penso num projeto, qual é o nível de autonomia que eu estou dando para esse aluno? Ele tem uma baixa autonomia ou ele tem uma alta autonomia dentro daquela questão, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, lá nos anos iniciais, no ensino fundamental 1, talvez eu não queira trabalhar um alto grau de autonomia com o meu aluno. Se eu estou trabalhando no ensino médio, talvez eu precise deixar o meu aluno mais protagonista e eu queira trabalhar um projeto onde eu deixe o meu aluno com um alto grau de autonomia, tá? Então, eu tenho essa liberdade também aí, né?
Então, eu tenho um roteiro de planejamento a ser feito dentro da metodologia. Pode passar, por favor? E aí, as vantagens de se utilizar o PBL, né? Então, a gente acabou de falar de uma delas, que é poder promover a autonomia e discernir, né, onde eu posso trabalhar mais ou menos a autonomia do meu aluno, maximizar aí o aproveitamento das aulas. Por quê? Porque como eu penso em atividades prévias, onde os meus alunos vão ter contato com o conceito, né, e eu posso pensar em atividades para que eles entreguem já uma conceitualização, um trabalho feito em cima daquela conceitualização prévia. Para quê? Para que na sala de aula eu possa maximizar o tempo que eu tenho com eles e os resultados, fazendo com que eles apliquem o conceito que eles viram previamente. E isso traz um engajamento muito grande do aluno, né? E aí eu já trago uma outra perguntinha aqui, ó, que é qual é a melhor forma de desenvolvermos o PBL dentro do ensino remoto? Não só o PBL, mas todas as metodologias ativas, para eu desenvolver da melhor forma no ensino remoto, o que eu preciso, gente? Eu preciso fazer com que o meu aluno tenha uma atividade prévia de conceitualização, tá? Eu preciso saber quais são os objetivos de aprendizagem, eu preciso ter o meu plano de aula bem montado, conhecer a metodologia, né? Falo sempre de conhecer a metodologia, porque a gente está falando em projeto, legal, ok, tá? Então, que atividade ele vai fazer para poder entregar um projeto ou um produto no final da aula? Eu tenho que planejar isso. Se eu estou falando, por exemplo, de um PBL ou de um Peer Instruction, mesma coisa, né? Eu preciso saber a técnica e qual é a ferramenta que eu vou usar. Eu vou usar, por exemplo, para trabalhar em pares, a ferramenta do Peer Instruction, ou eu vou usar um Kahoot, ou eu vou colocar os meus alunos para discutir em pares em salas do Meet, por exemplo, e depois trazerem respostas, tá? Então, o que eu preciso para desenvolver, eu não vou falar nem do PBL, mas para desenvolver a aprendizagem ativa, para trabalhar com metodologias ativas no ensino remoto, é conhecer a metodologia, conhecer a ferramenta de tecnologia que eu vou estar trabalhando, para poder conceituar e trazer os meus alunos dentro desse contexto certinho aí e planejar, tá bom? Vamos lá para a próxima. Ai, gente, era isso, né? Então, olha só, eu acho que a gente tem agora um tempinho para as perguntas, eu deixo aí uma dica de leitura para vocês. Volto a bola aí para o Yuri, para o Léo, para o pessoal da Sejunta, porque eu acho que, pelo que eu fui vendo aqui do chat, deve ter mais algumas perguntas aí que vocês queiram estar me passando, tá? E deixo essa dica de leitura aí, o Creating Innovators, do Tony Wagner, que é muito bom, que forma aí o nosso mindset para pensar em inovação e para trabalhar de uma maneira diferenciada, criando inovadores na nossa sala de aula, tá bom? Obrigado, Yuri. Imagina, a gente que agradece, professora, porque muitos elementos significativos para a gente, e isso deu para transpareceu no nosso chat, né? Então deu para ver que o pessoal levantou algumas perguntas e continuem acompanhando a gente, que a gente vai ter um espaço especial para responder essas perguntas que vocês trouxeram. E claro, quem tiver mais perguntas pode continuar mandando no chat, que a gente vai responder para vocês, tá? Então, dando continuidade para o nosso evento, aqui um momento especial para vocês, para continuar esse aprendizado, contando sobre o nosso curso especial. E, claro, esse curso especial não poderia ter outra professora que não fosse a professora doutora Renata Perrenot. Então, é um curso exclusivo da Sejunta sobre aprendizagem baseada em projetos. E quem quiser conhecer mais, basta acessar o site da Sejunta e lá tem todos esses materiais que a Renata contou para vocês. Tem também outros materiais, tem vídeos autoexplicativos, tem algumas questões e, claro, tem certificação também sobre o tema. Então, convido todos vocês a acessar o curso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele. E agora,
contando aqui, né, recapitulando sobre os pontos que a gente passou hoje. Então, o primeiro deles, nós entendemos essas estratégias e como o PBL ele pode apoiar a gente nessas estratégias. A segunda também passamos e entendemos essa questão de metodologias ativas junto com o tema de PBL. E, claro, debatemos esses conceitos, principalmente passando em cima do nosso plano de aula e vendo na prática mesmo, né? Como que a gente pode montar em cenários síncronos, dentro de sala de aula, ou também assíncronos por videoconferência. Então, entendendo que a PBL, ela pode nos apoiar em diferentes momentos. E também é super importante o curso que vai dar esse apoio para vocês, para retomar esses conceitos, lá com muito mais detalhes, pelo tempo. Então, lá vocês vão conseguir estudar, lá tem fóruns de apoio. Então, dúvidas que vocês tiverem, vocês vão conseguir sanar dentro lá dos fóruns. Então, não deixem de conhecer o curso da Sijunta. E agora também contando, né, uma coisa que eu gosto sempre de trazer para vocês, que o aprendizado não para por aqui. Então, contando para vocês sobre os próximos eventos, no dia 8/6 vamos ter um evento sobre gamificação. Então, lá a gente vai trazer as experiências dos jogos e gamificação como estratégia de engajamento e desenvolvimento das habilidades. Então, vocês não podem perder. No dia 10, a gente vai contar como desenvolver uma aula inovadora com o meu iPad ou Mac. Então, vocês vão entender como esse universo Apple pode apoiar vocês em uma aula inovadora. E também no dia 15/6, a gente tem um evento super importante e atual, né, sobre como cuidar da saúde mental dos professores. Então, gente, 3 eventos de temas diversificados, mas super importantes para a gente nos dias de hoje. E o melhor, 3 eventos gratuitos. Então, todos aqui estão super convidados a participar. E agora, trago aqui a nossa parte especial sobre as nossas perguntas e avaliação. Vi aqui que o Léo já mandou para a gente no chat. Obrigado, Léo. Então, como eu comentei lá atrás, a gente gosta muito de escutar vocês, saber como vocês sentiram esse momento do evento. Então, eu peço para vocês pegar o celular e escanear o QR Code ou abrir aqui pelo chat que vocês vão ter o nosso formulário de feedback. E é por lá que a gente escuta vocês e pensa em novos eventos, em novos cursos e demais estratégias para sempre apoiar vocês. Então, quem puder clicar no link ou escanear pelo QR Code vai ajudar a gente bastante a atender vocês. E agora vamos iniciar as partes das perguntas, e com isso eu conto com o apoio do Léo. Léo, fica à vontade de trazer as perguntas para a professora Renata. Deixa comigo, obrigado de verdade. Ele, pessoal, olha só, a Renata sempre entregando eventos maravilhosos aqui com a gente. Obrigado mais uma vez aqui, Renata. Eu gosto muito de quando você, ao longo do evento, já vai realmente respondendo perguntas que o pessoal trouxe via Simpla, né? Então, o pessoal já tem muitas perguntas que já foram respondidas aqui. Claro, você pode também enviar a sua pergunta via chat, que a gente vai lendo aqui de acordo com o tempo. Renata, estamos bem por aí? Posso fazer as perguntinhas? Maravilha, maravilha. Olha Manda só. aí, Léo. Perfeito. Deixa comigo. Olha só. O Everson, inclusive, ele participou bastante com a gente aqui pelo chat hoje. Obrigado, querido. Ele fez uma pergunta que você até comentou hoje sobre a questão do ensino remoto com a PBL, né? Mas dentro do âmbito de você trabalhar com grupos, né? Ele falou, como que eu posso dividir os grupos sem conhecê-los pessoalmente? Tem algum tipo de avaliação, algum tipo de teste que eu posso fazer para conseguir chegar um pouco mais próximo? Tem várias maneiras que eu posso pensar e trabalhar essa questão, tá? Tem metodologia, por exemplo, como o TBL, que a própria metodologia peça que esse grupo seja criado de uma maneira bem aleatória. O PBL não fala se precisa ser aleatório ou não, se os alunos podem, eles se dividirem e formarem os grupos, né? Mas o professor, né, dentro desse contexto que o professor colocou, de não conhecer os alunos. Aí eu preciso verificar, e tudo que eu faço com metodologia ativa está sempre ligado aos meus objetivos de aprendizagem, tá? Então, o que eu quero enquanto objetivo de aprendizagem, né? Lembrando que a gente
olha para o objetivo de aprendizagem não só como o conceito, mas como o aprendizado como um todo, né? E aí, eu posso pensar, por exemplo, dependendo do meu planejamento, do tempo que eu vou trabalhar com a metodologia, numa avaliação diagnóstica inicial. Então, um trabalho, um questionamento, né, um diagnóstico inicial, para ver até o conhecimento mesmo, né, a desenvoltura, o padrão dos alunos que eu tenho ali na sala, já que eu não os conheço presencialmente. E a partir desse diagnóstico, conseguir identificar também quais são os que têm mais facilidade ou um nível de aprendizado diferenciado, os que estão ali com um pouquinho de dificuldade. E aí eu posso ir colocando assim os pares ou os grupos, quem tem mais facilidade, com quem tem mais dificuldade, para poder um ajudar o outro. Então, eu posso ir fazendo essa mescla. É uma maneira de, tá? Olhando de novo para o objetivo de aprendizagem, tem muita ferramenta de tecnologia aplicativo que randomiza grupo, né? Então, eu posso simplesmente usar, assim, aleatório mesmo, randomizando os grupos, aí dividi-los em sala. Eu posso deixar, sim, que eles se dividam, porque já tem, às vezes, afinidade do amigo, do amiguinho, do colega de sala, né? De trabalhar junto, tá? Então, o que eu dou de sugestão para o professor, né? Sempre pensar no seu objetivo de aprendizagem, tá? Na metodologia que eu vou trabalhar e no objetivo de aprendizagem para poder escolher o critério pelo qual eu vou dividir o grupo, tá? É isso. Espero ter Maravilha. respondido aí a sua pergunta, professor. Estou vendo o Maravilha. O professor Everton, aqui. estamos bem por aí? Tranquilo? Perfeito. Inclusive, pessoal, se você quiser, Everson, pode também trazer mais algum adendo, anexo, fica à vontade, tá, querido? Maravilha. Olha só, eu gosto muito de quando você traz, de como esse leque é bem aberto, né? De quando a gente pode olhar realmente para grupos que são randômicos e grupos que têm essa ideia de você poder pegar alunos que têm um pouco mais de facilidade com os que têm um pouco mais de dificuldade, né? Aqui mesmo, o Yuri, inclusive, ele pode participar disso. A gente também já deu aqui uma ideia sobre você, dentre os próprios grupos, claro, você divide entre facilidades e também dificuldades, e ao mesmo tempo os grupos mesmos eles se ajudam entre grupos, né? Então você pode ter essa ajuda interna e também externa entre eles. Fica realmente um leque muito aberto, né? E claro, você pode ao longo das aulas, ao longo das próprias entregas deles, recebendo isso e poder dividir os seus grupos ao longo desse tempo, né? Ô, Léo, e também tem uma coisa, né, que a gente é uma maneira também de dividir os alunos em grupo, que são alunos mesmo, que cada um é um dentro da sala de aula e cada um tem as suas habilidades, né? Então, eu acho muito interessante também trabalhar o grupo por habilidades diferentes. Tem aluno que tem mais habilidade aí de lidar com número, tem aluno que tem mais habilidade de lidar com a escrita, com a interpretação. Então, colocar esses alunos com diferentes habilidades para trabalhar junto também é muito interessante, tá? E fomenta aí um aprendizado bacana, né? Um trabalho colaborativo bem bacana, tá? Maravilha. Ô, Porque... Léo, Oi, pode falar. obrigado. Não, é que você comentou e foi legal, porque enquanto a Renata ela comentava, né, sobre as práticas, ela até citou bem o design thinking e me lembrou muito uma experiência de sala de aula. Acredito que alguns professores aqui já vão ter passado algo parecido, que foi a situação que eu era professor da disciplina Maker e a gente trouxe uma problematização que era sobre desenvolver algum sistema eletrônico na sociedade. Então, eles tinham que investigar dentro das ruas como eles poderiam auxiliar nessa questão. E foi muito legal que cada grupo foi por um caminho. Então, um grupo foi, por exemplo, para resolver um problema de automatizar postes, outro foi de catraca, e outro foi de semáforo. Então, cada grupo foi em um caminho, e foi muito legal que a gente conseguiu unir o PBL com o Design Thinking. Então, a partir do momento que eles iam desenvolvendo esse projeto, eles iam passando
passo a passo até a parte final. Então, a gente conseguiu desenvolver isso, e se eu te falar a idade deles, né, eles estavam no 5º ano. Então, você vê como a gente consegue aplicar em diferentes idades, porque o Design Thinking e o PBL é uma forma muito simples de aplicação. Obrigado, Renata. Obrigado, Léo. Com certeza. Legal, legal, Yuri, você ter falado disso, porque o design thinking eu consigo encaixar em qualquer metodologia, isso que eu falo, né? Teve uma pergunta que falou isso, eu consigo relacionar, trabalhar junto várias metodologias. Eu consigo trazer o design thinking para dentro do projeto, eu consigo trazer a gamificação para dentro do design thinking, né? Só preciso conhecer a técnica da metodologia para poder estar trabalhando aí com técnicas diferenciadas juntas. Com certeza, com certeza. Até além desse sobre os quintos anos, né? Eles já têm 10 anos, eles ainda têm 10 anos, né? Então a gente tem realmente essa ferramenta hoje como um ótimo amigo em sala de aula, né? Inclusive, olha só, ainda sobre grupos, tá? Eu vou puxar isso aqui de grupos e depois eu vou fazer a perguntinha da Xênia que veio pelo chat. Obrigado pela sua participação, Xênia. Olha só, qual que é o número de alunos recomendado para cada grupo? A gente tem algum tipo de recomendação por grupo ou é um pouco mais aberto? Tem sim, eu gosto de recomendar, né? Na verdade, cada professor tem o seu critério, mas eu acho que para a gente ter um resultado bacana, um resultado efetivo, no máximo 5 alunos por grupo, né? Porque senão se a gente tem um grupo muito grande, eu acho que fica difícil da gente trabalhar ali mesmo as competências, as habilidades, as diferentes habilidades e verificar mesmo se os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos dentro desse grupo, por todos do grupo, né? Mas isso é bem livre, isso é critério do professor e depende muito também do tipo de projeto que ele está trabalhando, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez. E, Xênia, também chegou a sua hora, hein? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre conosco aqui. Olha só, como engajar os nossos alunos com esses recursos esclarecidos hoje, formando aprendizagens significativas? Então, questão de engajamento, Rê. Engajamento depende muito mesmo do planejamento do professor e das atividades que o professor traz, né? Então, se eu dou uma atividade prévia para o meu aluno fazer em casa, eu tenho que saber trazer essa atividade prévia de uma maneira bem gostosa, bem lúdica ali para ele aplicar, para ele trazer os conceitos e aplicar numa atividade prática. Eu preciso conhecer tecnologia, aplicativo, gamificação sempre engaja, então Kahoot é uma coisa que faz um engajamento bem legal, e tem esse contexto da aprendizagem significativa, né? Porque a gente vê resultado, trabalhar com a ferramenta do Plickers, que é o Peer Instruction, a gente vê o resultado de aprendizagem em tempo real, né? No Kahoot, no Mentimeter, no Plickers, no TBL Active, tá? Então, a gente consegue ver realmente contexto de aprendizagem, retrabalho na sala de aula, aumento da aprendizagem, então, uma aprendizagem significativa sendo como resultado ali em tempo real, quando a gente conhece a ferramenta e aplica na sala de aula. É isso. Aí, Léo, temos mais perguntas? Ah, talvez a conexão dele. Será que congelou? Acho que congelou, Léo. Acho que Eu acho que congelou, mas voltou. voltei. Acho que a minha internet deu uma cambaleadinha. Mas Rê, o que eu ia falar é que eu gosto muito de emoção mesmo, exatamente. O que eu falo muito é que, como eles se distraem em sala de aula, eles também podem se distrair em casa, né? Até mais fácil ainda. Então, realmente tem que ter esse cuidado para a gente for levar alguma coisa para eles de modo prévio, né? Naquela ideia da sala de aula invertida, que seja assertivo, que seja realmente direto ao ponto mesmo, para ser o mais eficiente possível. Maravilha, maravilha. Olha só, Yuri, inclusive, que seja a nossa última perguntinha de hoje, tá? A gente já pode ir para o nosso encerramento, tudo bem? Perfeito. Olha só, Rê, uma questão, inclusive, que eu achei super interessante. Olha só, a aprendizagem baseada em projetos pode ser usada de modo individual? O que muda principalmente?
Acho que eu trouxe até um texto aí no comecinho da minha fala, que a aprendizagem baseada em projeto, ela tem momentos em que eu trabalho individualmente e ela tem momentos em que eu trabalho em grupo. Só o individual, não, tá? Mas tem momentos, sim, que eu preciso trabalhar individualmente. E até ver os resultados de aprendizagem individual ali, tá? Mas a aprendizagem baseada em projetos, ela mescla o individual com o aprendizado colaborativo, com o aprendizado em equipe. Beleza, Léo? Ótima inserção para ser realmente levado em conta. Então, Rê, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pelas suas inserções, tanto pelo Simpla. Aliás, olha só, sempre que você for se inscrever no Simpla, não deixe de cara trazer a sua dúvida, tá bom? A gente vai buscar ela e montar um evento baseado nas suas dúvidas para ficar bastante personalizado, tá bom? Rê, obrigado de verdade pela sua participação. E Yuri, a palavra é sua, tá? Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só passar para os últimos recados, mas não menos importantes. Então, dentre os últimos recados, vou contar para vocês sobre a comunidade Apple Teacher, que é um grupo nosso do WhatsApp, onde os professores eles trocam ideias, dicas, tiram dúvidas e, claro, ficam sabendo dos próximos eventos da Sejunta. Então, fiquem à vontade também para escanear esse código e entrar no grupo, tá? Porque lá a gente sempre vai mandando os próximos eventos, vai trazendo as novidades do universo Apple para vocês. Então, fiquem à vontade de acessar, tá? Esse grupo é de vocês e feito para vocês. Dei uns segundinhos, né? Para quem estiver aí escaneando, ver algumas câmeras, fique à vontade. Perfeito. Então, gente, fica aqui o meu agradecimento da presença de vocês, disponibilizarem nessa agenda docente tão corrida, né? Essa agenda das lideranças também que não para, e vocês terem um momento para a gente poder aprender em conjunto é sempre muito especial. Então fica aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou, a professora Renata também por conduzir tão brilhantemente aqui, o apoio do Léo. Então foi um evento muito proveitoso e digo que depois desse, vem muitos outros muito bons. Então, gente, muito obrigado. Desejo a todos um bom restinho de semana e estamos juntos nessa. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado e até logo, hein? Se cuidem.